quarta aula do curso intitulado A Circulação, um curso voltado para se entender a evolução, a morfologia e a fisiologia do sistema circulatório. E nessa aula vamos enfatizar a evolução da mesoderme, que foi necessária para o surgimento do sistema cardiovascular. Sai quente aí um artigo científico do forno, exatamente do forno, recolocando as esponjas como o grupo mais primitivo. Na verdade, os quitenóforos eram colocados acima das esponjas, foram levados para baixo, para a parte mais basal da árvore evolutiva, e agora eles voltam para a sua posição original, sendo as esponjas então consideradas mais primitivas. Para recapitular um pouco do que já foi falado aqui no nosso curso, temos aí um grupo de animais basais que são conhecidos coletivamente como radiata, como vocês podem ver. Esses grupos fazem parte desse grupo único, desse clado grande, desse nome coletivo radiata. Estão aí inclusos porífera, que são as esponjas, quitenófora, placozoa e quinidária. Esses animais, eles são diblásticos, eles têm apenas 2 folhetos germinativos. Dessa forma, eles não têm nenhum tipo de sistema circulatório. Porém, eles fazem o chamado fluxo de massa, que já foi discutido nas aulas passadas. Vamos encontrar nesses animais, então, os 2 folhetos germinativos, a ectoderme e a endoderme. Porém, falta o terceiro folheto, que vai surgir neste ramo logo acima para formar o grupo chamado de bilatéria. Bilatéria vai formar o grupo dos animais que apresentam uma divisão em 2 partes do corpo, aonde nós estamos aí fazendo parte. Na verdade, quando olhamos para a radiata, vamos perceber que eles apenas apresentam em torno de 30 mil espécies. Já a bilatéria apresenta por volta de 1 milhão de espécies, ou seja, alguma coisa importante aconteceu neste ramo evolutivo, nesse cladograma. Podemos analisar que foi o surgimento da condição triblástica, 3 tecidos germinativos, que foi na verdade o surgimento da mesoderme. A mesoderme não só vai ser responsável pelo surgimento, pela formação do sistema circulatório dos animais, do sistema cardiovascular propriamente dito, como também vai formar uma infinidade de estruturas e vai trazer complexidade para os animais bilatérias, que vão se ramificar em 2 grupos, como falaremos logo na aula: o grupo protostômia e o grupo deuterostômia. Bem, então devemos olhar para a quinidária com mais atenção, pois eles formam um grupo irmão conosco, os bilatéria, e através desse cladograma vamos observar que por volta de 600 a 700 milhões de anos atrás houve aí um ancestral comum que pode ter deixado nos quinidários algumas pistas a respeito da formação da mesoderme. Mesmo os quinidários não tendo mesoderme, os quinidários herdaram juntamente com bilatéria alguma coisa, provavelmente algum tecido primordial que seria homólogo, que teria formado a mesoderme. Então, olhando nos quinidários, poderemos ter uma noção de como diblásticos se transformaram em triblásticos, pois quinidária, então, como já falei, forma um grupo irmão com bilatéria. Então, olhando para a estrutura de quinidária, vamos ver que eles são formados apenas por uma estrutura de 2 tecidos. A ectoderme, eles são diblásticos, a ectoderme vai formar a epiderme externa do animal, a endoderme interna, em azul, vai formar a gastroderme, que é o tecido que reveste o intestino,
Entre a endoderme e a ectoderme vamos encontrar uma matriz extracelular conhecida como mesogleia e internamente temos um intestino incompleto, somente com uma boca, mas observamos aí com clareza que não vamos encontrar a mesoderme. Porém, vamos encontrar um tecido que provavelmente seria homóloga à mesoderme. Esse tecido será chamado de entocódon. Ele estaria presente em apenas alguns quinidários, como por exemplo aí você pode ver o grupo dentro de quinidários chamado de hidrozoa. Os hidrozoários são pólipos, são animais que têm uma estrutura em forma de planta, fixos ou são sésseis, fixos, sésseis ou se locomovem pouco, mas eles formam durante seus ciclos reprodutivos pequenas medusas. Durante a formação dessas medusas, a gente consegue observar nestes animais a formação deste entocódon, que é um tecido que vai formar algumas coisas nesses animais que provavelmente teria relação com a mesoderme lá do outro lado em bilatéria, no nosso lado aqui. Provavelmente esses tecidos seriam homólogos, ou seja, teriam vindo de uma mesma estrutura no ancestral. Ok, vamos dar uma olhada. Esses são os quinidários. Deste lado a gente pode ver os quinidários e os bilatérios, e a gente pode ver uma série de tecidos. E especificamente dentro de hidrozoa, nós vamos notar dentro de hidrozoa um tecido na cor cinza, que é o entocódon, e o entocódon ele vai formar algumas estruturas como estruturas importantes, estruturas no animal adulto. Porém, o que chama a atenção é que o entocódon provavelmente venha da ectoderme, ok? Isso talvez leve a uma dúvida aí, que, como vou comentar logo adiante. Então, este é o entocódon e ele provavelmente teria relação aí com a mesoderme, que podemos notar já em bilatéria, na cor amarela, na cor laranja, já estaria presente. Então, ao olhar para a formação de medusas dentro aí desses pólipos que eu falei para vocês, nós temos aí um embrião na forma de blástula. A blástula tem uma cavidade que é a blastocele e o tecido que reveste é a blastoderme. E durante o processo de gastrulação, que é a invaginação desse tecido, podemos notar ali a formação do blastóporo, que vai originar a boca. A ectoderme vai se formar. A gastrulação é um processo de diferenciação de tecidos. A ectoderme vai se formar por fora e por dentro teremos um tecido que será intitulado aí, será nomeado de mesentoderme. A mesentoderme dobra para dentro, como podemos notar, e aí teremos a formação de uma larva. Essa larva é livre natante, podemos ver ali um tufo de cílios, e essas estruturas então estão observadas na larva, externamente a ectoderme e internamente a mesentoderme. E a mesentoderme vai se modificar então na larva para formar um pólipo, onde teremos já a formação da boca, a formação de tentáculos, 4 tentáculos, e a formação de um tubo que é o intestino. E chamamos a atenção para a transformação da mesentoderme em uma endoderme e a mesogleia. A mesogleia, então, de uma forma interessante, a ideia é que a mesoderme teria evoluído provavelmente da endoderme. E agora, ao analisarmos os triblásticos, ou seja, os bilatérios, vamos notar que eles agora têm 3 tecidos, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, como o tecido roxinho ali que vocês podem notar, e o intestino central.
e os dois ramos principais dentro de bilatéria, protostômia, aonde o blastóporo origina a boca, deuterostômia, o blastóporo origina o ânus. E estudos evidenciam a homologia das mesodermes de ambos os grupos de bilatéria, tanto protostômia como deuterostômia apresentariam uma homologia de suas mesodermes, mostrando ali um ancestral comum dessa estrutura sendo legada para os dois grupos. E as evidências, então, suportam a hipótese de que tanto a endoderme e a mesoderme de triblásticos teriam evoluído a partir da endoderme dos diblásticos.